Na madrugada de 21 de agosto de 1986, 1.746 pessoas foram encontradas mortas nas margens do Lago News, em Camarões. Sem ferimentos, sem marcas de violência, sem nenhuma explicação visível. Os corpos estavam exatamente onde tinham sido deixados, como se o tempo tivesse simplesmente parado para eles. 90 segundos. Esse é o tempo que os cientistas estimam que levou para matar quase todo mundo num raio de 25 quilômetros. E a parte que ninguém te conta. Isso pode acontecer de novo, em outro lugar, e você provavelmente nunca vai ouvir falar antes que aconteça. Pensa comigo por um segundo. Você já ouviu falar de vulcões, tsunamis, terremotos? A mídia cobre esses desastres com câmeras, especialistas, análises intermináveis. Mas o Lago News foi apagado das conversas principais em semanas. Um evento que matou quase 2.000 seres humanos em menos de 2 minutos foi tratado como uma curiosidade científica e depois, silêncio. Por quê? Porque a explicação real levanta questões que ninguém quer responder. Vamos ao que aconteceu de verdade. O Lago News fica no noroeste de Camarões, numa região vulcânica. É um lago de cratera, formado dentro de um vulcão antigo. Bonito, quieto, azul. As comunidades ao redor dele viviam ali há gerações. Naquela noite de agosto, as pessoas foram dormir normalmente. Crianças, idosos, famílias inteiras. Por volta das 9:30 da noite, algo explodiu dentro do lago. Não foi uma explosão de fogo. Não teve tremor, não teve barulho de bomba. Foi uma erupção líquida, um fenômeno onde o fundo do lago libera uma quantidade absurda de dióxido de carbono de uma vez só. O gás estava acumulado ali embaixo, preso sob pressão, por décadas. Quando o equilíbrio quebrou, o lago basicamente arrotou 2 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera num instante. O dióxido de carbono é mais pesado que o ar. Ele não sobe, ele desce. Ele rola pelo terreno como uma névoa invisível e silenciosa. E vai preenchendo tudo: vales, casas, cômodos fechados. Quando chega nos pulmões em concentração alta, a pessoa simplesmente perde a consciência em segundos. Sem dor, sem aviso. 1.746 pessoas morreram assim. Dormindo, sentadas, em pé. Os animais também. Vacas, pássaros, insetos. O silêncio total. Um sobrevivente chamado Joseph Incoen descreveu o que sentiu: um som baixo, um cheiro levemente acre, e então acordou horas depois, sem conseguir mover o braço. Ele estava cercado de cadáveres. Sua própria família. Agora vem a camada que a história oficial não aprofunda. Se você se inscreve aqui, é porque você sabe que a versão rápida raramente é a versão completa. Então se inscreve no canal, a gente cobre o que a mídia ignora. O Lago News não é único. Existem outros lagos com o mesmo acúmulo de CO2 no fundo. O Lago Kivu, na fronteira entre Ruanda e República Democrática do Congo, tem uma quantidade de gás dissolvido que é 50 vezes maior do que o News tinha. E às margens do Lago Kivu vivem hoje mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Os cientistas sabem disso. Governos sabem disso. Existe um projeto de desgaseificação no Lago News, um tubo instalado no fundo que libera o gás lentamente, de forma controlada, para nunca acumular de novo. Funciona. É relativamente barato. E mesmo assim o Lago Kivu não tem nada parecido funcionando em escala suficiente. Os projetos existem no papel, em discussões acadêmicas, em conferências. Mas as comunidades continuam lá, sem saber o que está embaixo da água onde pescam todo dia. E tem mais uma coisa que quase ninguém menciona. A erupção líquida pode ser gatilhada. Um deslizamento de terra, um pequeno tremor sísmico, até uma chuva intensa o suficiente para misturar as camadas de água. A região do Lago Kivu é geologicamente ativa. O vulcão Nyiragongo, um dos mais perigosos do mundo, fica a menos de 100 quilômetros dali. Em 2021 ele entrou em erupção e forçou a evacuação de centenas de milhares de pessoas. A pergunta que fica é: por que o mundo não trata isso com a mesma urgência que trata outros desastres iminentes?
Talvez porque as vítimas potenciais sejam africanas. Talvez porque não haja petróleo ou interesse econômico óbvio em resolver. Talvez porque admitir que existe um lago que pode matar 2 milhões de pessoas e que ninguém fez o suficiente seja politicamente inconveniente demais. O Lago News em 1986 nos mostrou que a natureza pode matar sem barulho, sem aviso e sem deixar rastro visível. Nos mostrou que a morte pode vir de algo tão comum quanto o ar que respiramos, ou melhor, o ar que deixamos de respirar. E nos mostrou que quando o desastre acontece longe dos olhos do mundo, o mundo segue em frente muito rápido demais. Você vai dormir essa noite sem pensar no que está dissolvido no fundo de algum lago que você nunca ouviu o nome. A maioria das pessoas vai. Mas agora você sabe que essa tranquilidade tem um preço. A questão não é se outro evento assim vai acontecer. A questão é onde, e se vai ter alguém para contar a história depois. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal existe para atender. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que acha que já sabe tudo sobre os grandes desastres da história. Porque claramente, falta muita coisa.